Oi, meu nome é Dinamar. Oi, meu nome é Felipe. Olá, meu nome é Suelen. Esse é o Não Entendo Lacan, um podcast para você que, assim como nós, não entende Lacan e para você que nem sabe quem é esse sujeito. Sejam muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje é positividade tóxica, efeitos negativos de uma vida ilusoriamente plena. Nossa, mas você falou isso com tanta felicidade que de verdade. É uma felicidade tóxica ou não? É, bem... Tipo de felicidade é essa? Tentei ser Não assim, sei mais se. próximo do tema possível. Trabalhar longas horas só por trabalhar, sem ter nenhum significado, não gostar, é bullshit. Pra onde tá o seu mindset? Aonde tá a sua mente faz tempo? Você se adapta, você se recria, você inova, você traz uma solução melhor diante daquele cenário. O cenário de hoje, over. It's fucking over. Atualmente é comum a gente observar receitas de como a gente vai alcançar uma vida plena. A gente vê dicas, instruções de como utilizar o nosso mindset, obter uma lifestyle, entre outras sugestões de uma programação mental que seja fácil, acessível, descomplicada. Mas será que isso na prática é possível manter essas configurações a longo prazo? O que a gente está falando é de uma vida sem frustrações, uma vida alienada, muitas vezes, e uma vida que exige uma produção de felicidade que é incompatível com a realidade de cada sujeito. É bom a gente enfatizar que a gente não está falando sobre a impossibilidade de existir uma vida feliz. A impossibilidade é que a gente não lide com frustrações, que não aconteça algo frustrante aí ao longo dos nossos dias. Eu acho que é importante pontuar uma coisa também. É legal que essa semana eu tava vendo alguns vídeos da Rita Von Hunt. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver ou ouvir. Sim, Se adoro não ela. tiver, Sim. nossa, ela é maravilhosa. Se alguém não viu ainda, procurem lá na internet, no YouTube tem Tempero Drag. Ela é incrível, super inteligente, Conheço. Maravilhosa. super bem embasada, ela é ótima. Ela é E ela professora, fala, né? ela falou em um dos vídeos, dos últimos vídeos dela que eu vi, sobre nós vivermos uma ideia de impossibilidade de estarmos tristes. E quando a gente também tem também, quando a gente tem também, Quando a gente tem também tem. né? Também, Nós também. atualmente nós temos para nós, as pessoas vendem para nós às vezes ideias mágicas de felicidade. E isso nem sempre é fácil de ser aplicado. E nem sempre se enquadra para todos os tipos de pessoa e para todos os cenários, principalmente no cenário atual que nós temos vividos, né? Eu acho que isso é muito importante ser pontuado. E é igual a Diana Exato. disse, não é que nós não acreditemos que as pessoas não possam ser felizes. Muito pelo contrário, a Exato. gente só precisa entender os limites de cada um, principalmente atualmente, no que diz respeito a se proporcionar essa felicidade ou essa cobrança de ser produtivo sempre, o tempo todo, e estar sarado, com um corpo saudável e por aí vai. Tem algo aí que é da nossa, é de respeitar, né, na verdade, os próprios sentimentos, né, sentimentos que são da nossa condição de ser pessoas humanas, né? O que acontece? É comum, por exemplo, essa cultura da felicidade, né, assim, trazer ofertas, né, para uma vida em que ela seja sempre positiva, né, sempre com foco, e é como se a gente realmente não pudesse considerar que tanto a tristeza, né, assim, momentos não felizes, né, fazem parte de sensações que são inatas, né, à nossa condição. Então, não considerar e não lidar com o equilíbrio, né, do que é estar positivo em momentos, feliz em momentos, mas também triste em outros, né? Não lidar com essa realidade, não lidar com a nossa existência mesmo, tal como ela é, né? Sim, eu tenho uma preocupação muito grande quando isso parte de profissionais da área da saúde. Porque, assim, quando a gente vê pessoas que não são profissionais da área da saúde, que a gente acredita não ter um estudo aprofundado sobre essas questões, né, é
considerável que, assim, tem uma tentativa aí ilusória que, enfim. Mas Aham. quando são profissionais da área da saúde, por que que me preocupa mais? Porque a gente já pressupõe que são pessoas que estudaram sobre esse assunto que a gente está abordando, que é o ser humano em diferentes abordagens, em diferentes teorias, Aspectos. né? Sim, assim, aspectos múltiplos, né? E aí propor para esse sujeito uma coisa que foge à realidade, eu acho que corre um risco aí de uma dependência desse profissional. Porque enquanto profissional da área da saúde, o nosso trabalho, pelo menos ao meu ver, né, é um trabalho de criar uma independência desse sujeito até para o próprio atendimento, seja ele da área da psicologia, seja ele da área da medicina, né, qualquer Aham. área da saúde, a tentativa é que esse sujeito ele consiga ficar independente desse profissional e que, se for do desejo dele continuar trabalhando algumas questões, ele possa continuar pelo desejo e não por uma necessidade. E aí, quando Uhum. você impõe, né, ou coloca que tem uma receita, algo ali, que se ele fizer daquela forma, ele consegue ter uma vida plena, né, uma vida feliz, ele fica dependendo daquele profissional para dizer quais são os próximos passos e de que forma que ele deve fazer. E aí também é um dilema, né, porque ao mesmo tempo que ele recorre a esse profissional para dizer como ele deve, né, qual que é a orientação desse profissional para o que ele deve fazer, ele mesmo, em algum momento, é gerado uma angústia, né, porque acaba que esse sujeito ele não consegue sentir essa felicidade, assim, que ele está procurando de fato, porque entra numa alienação, assim, Sim. né, não fica uma coisa, fica uma autocobrança, né, assim, olha, não, Uhum. você consegue, você dá conta, faz de tal forma, não, você vai conseguir, só mais um pouquinho, né, assim, encontra um momento no seu dia, tem um momento para você conseguir fazer isso, se você não fez na parte da manhã, você faz na parte da noite, né, assim, como que se você acordar em tal horário, sua produtividade vai ser melhor do que você acordar em outro horário, e aí Uhum. você, Sim. sabe? É engraçado não, né? É importante a gente pontuar que é, por exemplo, um dos principais motivos da psicologia estudar a subjetividade e não o homem. A gente não consegue ter uma receita certinha para aplicar para todo mundo. As pessoas Uhum, têm aspectos diferentes, têm vivências diferentes, tem outras questões que passam pelo sujeito que se a gente tivesse uma receita, claro, seria muito mais fácil seguir uhum, essa receita e tudo mais, mas não é assim que as coisas funcionam, né? E a gente tem que uhum. levar isso em consideração, que às vezes o limite do outro é diferente do meu, e tá tudo bem, não é um problema isso. Sim. Exato. Nessa demanda aí pela felicidade, né, constante, pela positividade, pelo vai dar tudo certo sempre, né? A Uhum, gente incorre aí sobre a possibilidade, às vezes, de não conseguir refletir o que é o significado de felicidade e positividade uhum, para cada pessoa, né? Porque se não tem se existe se não existe um parâmetro, na verdade, né? Ele é meu, ele é pessoal, ele é da minha reflexão, eu vou tomando parâmetros outros, né, para cumprir uma uhum, demanda de ser feliz Uhum, a todo tempo, né? uhum. Uma Então é proposta muito universal, né? isso. exatamente, então é muito comum, né, se engajar nessa proposta universal sem ter conhecimento do que realmente dentro das minhas condições, dos meus recursos psíquicos, o que é para mim ser feliz, né? Uhum. Uhum, E nesse momento atual, principalmente, nós temos que levar em consideração, é, eu estou usando muito principalmente, mas principalmente quando se diz respeito à nossa cobrança em sempre sermos Uhum, produtivos, é entender que os espaços domésticos, os nossos espaços de trabalho, de estudo, eles estão se confundindo no meio dessa situação toda. E uhum, assim, uhum, cobrar produtividade, se cobrar no caso, né? Se cobrar uhum, outras coisas em questão dessa situação atual que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, uhum, uhum, pode chegar a gerar
vários agravantes, né? A gente pode, ao invés de melhorar a situação, piorar. Então, assim, isso tem que ser muito bem pensado, muito, muito bem entendido em termos de limites próprios, por aí vai, para que a gente consiga se manter saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Sim, e se manter saudável não é estar feliz o tempo todo, né? É saber lidar Exatamente. com as frustrações, com as coisas que dão errado, né? Agora, também pensando sobre isso dessa época de pandemia, né? O que foi possível observar de alguma forma, assim, é que as pessoas ficaram sem saber o que fazer com algum tempo que seria livre, né? É O, tudo muito novo, né? o tempo livre, ele não pode ser algo de liberdade. Não. Tem que ser algo que você tem que Seu, estar fazendo alguma coisa, seu né? tempo livre você tem que estar preso. Sim, Exatamente. você precisa ter uma É. atividade no seu tempo livre, quer dizer, o tempo livre em si, essa liberdade desse tempo, ela não pode existir para não fazer nada. E não é só um não fazer nada, é se sentir bem em não fazer nada. Porque não fazer nada, a gente acaba não fazendo, mas quanto que a gente tem sentido bem em não fazer nada? Sentido esse não fazer nada. Sabe? E a E que é dificuldade, né? possível, né? Sim, tem uma dificuldade nisso aí, né? E Uhum. aí gera uma competitividade que a gente pode pensar entre um mundo que é ideal, quer dizer, é um mundo que eu interpreto. Eu vejo lá uma imagem numa rede social, ou numa, sei lá, onde que vai ser essa imagem que eu tô vendo, mas principalmente nas redes sociais. A rede social em si, ela não é um problema, né? Tudo é a forma como a gente utiliza algo. Mas vamos pensar na rede Uhum. social assim como um recorte de alguma coisa. Então, eu Uhum. interpreto um recorte, eu não interpreto a coisa em si, já começa daí, né? Daí, a Uhum. partir disso, eu idealizo algo como deveria ser para mim, né? Uhum. Daí, eu acabo competindo comigo mesmo, né? Competindo com uma imagem que eu interpretei, competindo comigo mesmo dentro dos meus limites, né? Porque aí, se eu não consigo, eu fico pior. Só que eu não vi o que Uhum. estava ali depois, sabe? Eu não vi o que estava por trás daquilo ali, né? E eu não vi o que existe na vida daquele sujeito, né? Que ele consegue fazer tal coisa. Não é um problema alguém conseguir fazer algo, né? O problema é quando a gente tenta transmitir aquilo que faz sentido pra gente, como se fosse fazer sentido para todo mundo, né? E Uhum. que aquela forma é a forma correta de fazer alguma coisa. O contraponto, né, Lipe, ele também existe, né? Assim, a gente não tá. É realmente a proposta dessa pauta é sempre um equilíbrio, né? Assim, porque Sim. a gente sabe que essa tentativa de uma positividade excessiva ou uma positividade como um estilo de vida, ela nada mais é do que um recurso que é um recurso psíquico mesmo, que algumas pessoas lançam mão dele para conseguir lidar com a dor aí diária, né, de algumas questões da vida. Eu acho que seria interessante também pontuar aqui que é a terceira vez que a gente está gravando esse episódio. Então, Exato. assim, deu bastante coisa errada. Eu tô rindo, Isso é mas verdade. deu bastante coisa errada de, tipo, não tá gravando pra um de nós, não vou citar nomes. Não cita nomes, não cita o nome da Não. Jamais. Sueli nesses nomes. Pra Suelen, quê, que isso, gente? Suelen? Ameaçam Aí, falar que o meu enfim. programa parou de novo, ainda bem que tem outro aqui rolando. Sim, e outra coisa. Nessas 3 vezes que a gente gravou, nós tentamos pontuar da forma mais clara possível que a gente não está endemonizando a questão das redes sociais, sabe? Uhum. Não é um problema em si. O problema é quando você passa a entender aquilo ali como uma verdade absoluta, como se a vida das Uhum. pessoas fosse só aquilo ali. E que aquilo ali não fosse só um recorte. É importante Exato. para todo mundo entender que redes sociais são legais, são muito bacanas, você pode se expressar de uma forma bem legal, principalmente dependendo do público que você tem e das coisas que você fala, é uma ferramenta muito útil. A gente está utilizando dessas ferramentas para fazer esse podcast até, né? Exatamente. Mas que essas redes sociais, elas são um recorte de uma parte da nossa vida. Elas não Uhum. são o nosso dia 24 horas. Assim. E A da gente não tá imagem que 24 quer ser horas. recortada também. Exatamente. Porque tem um posicionamento, né? Tem
antes da gente iniciar, né? A gente estava tirando alguns selfies e tudo, e eu até comentei com o Lipe, nossa, às vezes eu tiro umas 10 selfies para escolher uma. Quer dizer, tem uma imagem ali que ela é idealizada, olha, essa imagem eu acredito que vai transmitir melhor tal coisa do que a outra imagem. Né? E aí a pessoa que consome, ela vai interpretar. Então, a rede em si, como qualquer coisa na vida, não é boa nem ruim, né? Mas é a forma como a gente consome. Assim como os conteúdos, né? Se a gente pensar na forma de consumo dos conteúdos. Tem muita gente legal que produz muita coisa legal. Então, dá pra gente ir de encontro a esse tipo de produção, né? E aquilo que não nos faz bem, por que que você vai continuar seguindo aquilo? Por que que você vai se inteirar, né, daquilo ali? É como escolher uma roupa, é como a forma de se alimentar mesmo, né? Do que faz bem, o que não tá fazendo, por que não tá sendo mais tão legal? E também tentar entender por que que aquilo não faz tão bem quanto outra coisa, né? Tem muita gente legal, muita gente falando coisas muito produtivas, muito bacanas, né? Não é só coisas que vão fazer a gente ter sentimentos ruins, né? Com certeza. Dina, porque a positividade ela é importante também, né? Tem momentos que a gente precisa conseguir encontrar aí recursos para lidar com situações extremamente difíceis, né? E se não tiver esse mínimo recurso para lidar, realmente não dá conta de passar determinada situação, né? No entanto, o nosso cuidado com a saúde mental é para possibilitar que até mesmo a angústia ela tenha espaço, né? Não a positividade tóxica aí numa perspectiva excessiva, né? Que às vezes realmente até segue determinadas pessoas de situações muito reais, né? É um ponto que você levantou até, né, Sor? O ideal é que a gente busque um equilíbrio, porque não é muito saudável estar numa positividade muito exacerbada, da mesma forma que não é muito saudável que você esteja numa negatividade muito exacerbada. O ideal é que nós busquemos o equilíbrio para que a gente consiga manter as coisas mais saudáveis possível. Uma frase muito comum que a gente vê sendo utilizada, né? Qual que é a sua desculpa para fazer tal coisa? Uns incentivos tão genéricos que pode causar um efeito negativo, né? Ao invés de um estímulo de produção, é uma antiprodução. Se a gente pega até em muitos locais de trabalho, né, que coloca assim, olha, fulano conseguiu tanto, fulano conseguiu de tal jeito, você também consegue, não sei o que, aí você fica, pô, mas por que eu não estou conseguindo alcançar aquilo ali? E aí a gente desconsidera, né, toda a vida daquele sujeito e a gente pode pensar nessa vida não só no momento atual, é das coisas que essa vida no momento atual carrega de coisas passadas. Sim. Né? Porque a forma como esse sujeito sente hoje, ela não é uma coisa só de hoje. Ela vem de algum lugar, ela é tocada, né? Assim, a gente tem atravessamentos o tempo inteiro. As coisas vão acontecendo aí o tempo todo, né? Coisas externas acontecem e é como que eu sinto essa coisa externa que vai dizer de como que eu vou responder a isso. Então, só que isso não consegue ter espaço para ser pensado, isso que eu falo é do próprio sentimento desse sujeito, de onde que está vindo isso, porque o espaço já está sendo ocupado pelo porquê que eu não estou conseguindo fazer dessa forma que esse outro está fazendo. Eu acho que essa ideia de positividade constante e a gente acaba gerando uma infelicidade real, uma felicidade real, infelicidade real, e a gente acaba também gerando essa ideia de sempre ter uma possibilidade de você conseguir alcançar algo, né? E a vida nem sempre é uma festa. Que algo que é esse? Exato. Porque algo que para você assim, vai ser completamente cabível ou ideal e tudo mais, e para mim às vezes não é, ou para mim às vezes por ter aquela ideia vendida de que aquilo ali vai me proporcionar uma felicidade constante e tudo mais, às vezes até alcançando mesmo, eu entendo que aquilo ali talvez não caiba para mim. É a gente pensar no próprio capitalismo, né? Mais uma vez, não é a gente trazendo qual que é a melhor forma de organizar o mundo aí, mas o capital, o que ele vende? Ele vende formas de existir. Né? Ele vende formas de ser, ele não vende só o produto em si.
o produto, ele muitas vezes nem aparece numa propaganda. Às vezes, propaganda de perfume não vai aparecer o perfume, né? Já teve propaganda de calça jeans que não apareceu a calça jeans. Então, o que está sendo vendido ali, olha, se você consome tal produto, você pertence a tal grupo, e tal grupo é mais legal, tem uma hierarquia aí, né? Tal grupo é mais legal do que outro grupo. Então, vem de formas de ser, né? Ele tenta capturar essa forma de existir, né? E aí a gente só vê uma única forma também de fazer, né? Porque se antes, em algum momento, havia uma troca, assim, era um capital diferente, né? Que era uma troca. Olha, eu te dou tal coisa e você faz tal coisa para mim. Não tinha moeda em si, é isso que eu quero dizer. O real, o dólar, seja qual moeda que for. Essa moeda não existia, né? Assim, olha, eu te dou o feijão, você me dá o arroz. E até hoje a gente consegue fazer algumas trocas nesse sentido, nessas permutas. Olha, eu faço tal trabalho e você presta tal serviço para mim. É a barganha, né? A antiga barganha. Não passa pela moeda em si, né? Mas quando a gente se depara com o produto e essa forma de existir pelo produto, é o momento da gente pensar o que a gente está consumindo mais uma vez. É tudo isso, né? O que a gente está consumindo de alguma forma. E é por isso aí que fica a necessidade, né, assim, de sempre cuidar da saúde mental mesmo, entendendo que mesmo estar positivo o tempo todo não é saudável. Então, assim, porque pode distorcer a nossa realidade, pode distorcer a forma como vê peso de determinadas coisas, né, a intensidade de determinadas coisas. Isso pode trazer muitas implicações psíquicas, elas entram em determinados automatismos, né? Ela pode correr sim, né? Sobre questões psíquicas aí que não sejam positivas, não é mesmo? E quanto que isso gera sintomas, isso gera, eu falo, sintomas no próprio corpo, né? Porque vem uma ansiedade, quando a gente fala de um chegar lá, esse lá existe, mas esse lá é algo futuro, não é algo presente. Então a gente se distancia tanto do nosso passado no sentido de uma reflexão, não no sentido de uma mudança do passado, mas do novo. Olha a moto de novo, gente. Todo episódio tem moto. Mas do sentido que A gente contratou um motoqueiro para passar bem na hora dos episódios. Aí, bem na hora que eu estou falando, é impressionante. Sempre, né? Não é o delivery chegando. Não é com o meu café, né? Vou buscar meu café. Mas do sentido, dos novos sentidos, né? Dessa ressignificação. Olha de novo. Oh, meu Deus. Fica em casa, gente. Desses novos sentidos que a gente vai dar para esse passado, né? Então, a gente perde essa parte presente, a gente perde essa reflexão de dar um novo sentido do passado para o presente, né? E aí a gente se aproxima mais dessa tentativa futura, que consequentemente vai gerar uma ansiedade, né? Porque eu estou tentando chegar lá, mas lá onde? E depois que chega nesse lá, se é que chega nesse lá? Porque se é algo ideal, eu estou falando de uma coisa que escapa à realidade, falando de uma coisa que eu imaginei, e quando eu aproximo daquilo, já não é mais ideal, é uma realidade, né? E é diferente daquilo que eu imaginei, aquilo que eu esperei, né? Expectativa é caminho para frustração, né? Não tem jeito. É verdade. A Su meio que puxou o gancho para um debate, assim, que mais pra frente nós vamos ter um episódio com maiores detalhes só para esse tema, mas sobre a importância de psicólogos em empresas e afins. Porque às vezes nós temos um olhar diferente, às vezes não, né? Espera-se que tenhamos um olhar diferente para determinadas situações, e é muito importante, na maioria das vezes, que nós estejamos nesses espaços com outros profissionais de outras áreas e tudo mais, para entender o que essas pessoas estão passando e como elas estão lidando com essas situações que elas estão passando. Sim. Porque nós estudamos para isso, né, literalmente. E é importante que a gente tenha, claro, eu sei que não são todas as empresas que permitem isso e que dão essa possibilidade para um psicólogo, mas o ideal é que a gente tivesse esse espaço e essa abertura para conseguir lidar com determinadas situações que outros profissionais
entenderiam de uma outra forma, de um outro aspecto, às vezes até minimizando aquilo que a pessoa está sentindo, mas é isso. Tentei finalizar, mas é isso. Porque são diferentes clínicas, né? A gente não pode Sim. pensar na clínica só de uma maneira tradicional. A atuação do psicólogo, ela pode ser uma atuação clínica, né? Uma escuta clínica, não necessariamente que Exato. seja um espaço de um consultório clínico tradicional, né? É do acolhimento dessas demandas, né? E dessa possibilidade de mudar uma realidade, porque o sujeito, ele está ali em algum espaço que talvez ele não tenha se questionado se é realmente aquele espaço que ele deseja estar, né? E sendo diferente daquilo, que a gente volta mais uma vez a pensar nisso, que é como se fosse igual para todo mundo, né? Assim, olha, o cenário que é igual para todo mundo e eu desejo uma coisa que é diferente daquilo. Então, como que eu posso ir na contramão, né? Assim, sem ficar nessa disputa comigo mesmo e com esses outros que eu nem tô a fim de disputar. Exato. O mercado, assim, de alguma maneira, né, se utiliza muito bem, assim, dessa narrativa da positividade para realmente potencializar a produção, né, assim, em determinados pontos. Chega a ter um certo aspecto saudável, né, porque você trabalha feliz e isso é muito importante, né? O trabalho é uma das formas de expressão que a gente tem, que é muito necessário valorizar, né? Mas também quando é utilizado nessa forma excessiva, como a gente está dizendo, né? Nessa maneira excessiva, se torna uma máquina de produzir, de alcançar resultados inalcançáveis, né? A custo realmente de movimentar essa máquina aí que é o mercado, né? Enfim. Então, essa também é uma das ferramentas e estratégias, né, da positividade que muito se utiliza aí pelo esquema mesmo, né, do capital, pelo jeito do capital, né? É o ponto central até desse episódio, né? A questão do equilíbrio. É o que às vezes falta. Utilizar essa ferramenta que você às vezes vê que funciona de uma certa forma, em um certo aspecto, e traz benefícios sim, mas entender que ela também possui limites. Que talvez você utilizar disso de outras formas pode trazer alguns prejuízos maiores do que benefícios, né? Sim. E aí a gente vê cursos, assim, curtíssimos de algo que é tão complexo, porque a gente pode pensar, né, que a qualidade de algo não está diretamente proporcionada, assim, diretamente proporcional à quantidade de horas de alguma coisa. Porém, alguns assuntos, eles exigem, né, assim, o assunto por si, ele tem uma complexidade tão grande, né, que é necessário que a quantidade de estudo sobre aquilo ali também seja maior, né, que a gente consiga se aprofundar mais, e para aprofundar mais a gente precisa de mais tempo, questão lógica nisso, né, e aí se oferece cursos, né, de um final de semana para a gente trabalhar um ser humano, e aí a pessoa se apropria daquilo, ela mal sabe do que ela está fazendo, e quando isso chega em questões mais graves que a gente pode pensar em situações de um sofrimento mental, como uma esquizofrenia, né, tantos outros sofrimentos mentais que existem, e aí eu tenho uma solução que, inclusive, a gente pode... Isso aí não é difícil de pesquisar. Você vai em grupos de Facebook que estão falando sobre isso, você pesquisa no Google rapidinho, isso aparece, né? Que é assim, de profissionais que eu nem considero como profissionais, né? Mas de sujeitos que se apropriam de alguma coisa, de uma formação inútil, que ao meu ver é bem inútil nesse sentido, e tenta assim, olha, você não precisa mais dessa medicação, né? Você pode discorrer de uma outra forma, né? A gente vai ter uma cura para isso aqui, que, assim, qual que seria essa cura, né? Enfim, a gente entra em questões graves, em questões sérias, né? De
Aí utiliza-se também de termos estrangeiros, né? Do seu mindset, do seu lifestyle, de não sei o que, né? Da forma de gesticular, uma forma, assim, é bem padrão, né? De uma coisa que pode gerar coisas muito mais drásticas, né? Assim, um sofrimento muito maior, né? Por uma tentativa de curar-se não sabe de quê, né? E aí a gente pode pensar assim que a cura deve ser vista de curar-se desse tipo de conteúdo, né? Que não vai ter nada de fato positivo, né? Que utiliza de soluções fáceis, né? Sim. Isso é um problema gigante. É aquele... Me perdoem, mas é aquele básico, se você não vai ajudar, também não atrapalha, sabe? Sim. Porque é muito complicado. O óbvio precisa ser dito algumas vezes. Exatamente. E é isso, assim, é trabalhar sobre esse esforço de se conhecer, de se cuidar, né, enfim, de possibilitar, inclusive, que seja possível não fazer nada, enfim, fazer atividades que não necessariamente esteja ligada a algum tipo de produtividade, né, que sejam atividades realmente para relaxar. Pode ser produtivo também, né? Pode ser produtivo também. É o ócio exatamente. Produtivo, né? E isso, e tem tanta necessidade de ter encaixe na nossa agenda, né, como todas as outras aí, atividades que a gente precisa fazer ao longo dos dias, ao longo da semana, Sim. ao longo da vida, né? Com certeza. A gente é diretamente relacionado à ideia de que produzir menos nos dá menos valor. Mas não necessariamente é isso, sabe? E produzir menos para o outro. Acho que Exato. é um ponto mais importante. É assim que o coach faz parecer que tudo é uma questão de força de vontade ou de encontrar um propósito. Por que aqueles judeus que estavam lá no campo de concentração simplesmente se entregavam? Porque não tinha um propósito maior, não tinha um objetivo maior. E aí ele desiste. E é isso que a nossa mente faz. E é isso que a gente faz. Então fica a reflexão, né? É uma sugestão, uma proposta da gente começar a pensar um pouco na contramão também dessa circunstância atual que vai desenfreada, né? Assim, que procura uma maneira muito rápida de soluções, uma maneira até impensada, né? Quanto que isso afeta o nosso corpo, que é algo que a gente não pode deixar de pensar. Então, a gente tem diversos sintomas aí no nosso corpo, uma dor de barriga, dor de cabeça, queda de cabelo, né? Sim, o nosso corpo ele vai expressar tudo que a gente estiver sentindo, a gente não consegue fugir disso, né? Então, a gente começar a refletir mais sobre as nossas formas de consumo, em todos os sentidos, né? Daquilo que a gente se alimenta de uma maneira simbólica também, né? E das nossas limitações. Para quem, para onde, de que forma que a gente pode recorrer e como que a gente está vivendo a nossa vida, né? Se a gente está buscando situações que fazem ou não fazem sentido para a gente e até pensar por que tais coisas fazem sentido, né? Se elas estiverem ligadas a tudo isso que a gente falou como uma crítica, vale repensar também, né? Isso aí. Exato. Isso sim, acho que é bom ir trocando também, né, com demais pessoas sobre esse tema, né, enfim. Tem tomado tanto o nosso dia a dia, né, os nossos comportamentos, e é bom trocar a ideia e replicar a ideia com demais. Verdade. Sim, pensar o quanto que a psicologia ela realmente vai na contramão do que é pedido, né, de respostas tão rápidas, né, de uma coisa que não está no nosso alcance, né, no sentido dessa velocidade, né, assim, uma velocidade, um imediatismo, né, que é pedido aí, que a psicologia ela vai na contramão de uma maneira mais reflexiva, né, assim, que vai considerar tantos atravessamentos que vai demandar um tempo aí que é de cada um, né, que também não é um tempo disputado. Verdade. Né? Então, pessoal, para dúvidas, sugestões e reclamações cordiais, é só enviar um e-mail para podquestionar@nãoentendolacan.com.br, como de praxe, vocês já devem ter ouvido nos episódios anteriores, assim espero.
Eu vou soletrar, pode questionar. Escutem os episódios anteriores. PODCAS, T de tatu, ION de navio, AR. @nãoentendolacan.com.br. E nos sigam também nas nossas redes sociais, que é @nãoentendolacan, tudo sem acento, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não sei se vai estar no YouTube ainda, né? Já vai estar no YouTube. A gente não sabe. A gente não sabe de muitas coisas, Vai lá no gente. YouTube e vê, gente. A gente tem que lidar com o não saber também. Só fazer um adendo aqui, que acho que é importante para os profissionais da psicologia também, para os profissionais, pros profissionais da saúde mental de uma forma geral, para repensarem a própria prática. Se estão estão acolhendo essa demanda contemporânea, dessa velocidade, desse imediatismo, ou se conseguem exercer uma crítica sobre a própria produção, sobre a própria forma de lidar com o ser humano. Gente, esse episódio foi gravado à distância, tá cada um na sua casa. Então evitem aglomerações, Fiquem em casa. usem máscara e álcool em gel. Se possível, fiquem em casa. E é isso. O de hoje é esse aqui. Um grande beijo para todos. Escutem os nossos episódios, compartilhem. Isso aí, até mais, gente. Isso aí. Até beijo. Jornal, que tragédia danada. Dizia que a própria polícia matara a mulher arrastada.